Existem duas macros para você acessar os dados do banco no Script Case, a SC Lookup e a SC Select. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma simplificada de manipular os dados que essas macros retornam. Para exemplificar, vamos supor que eu queira uma lista de clientes dessa forma aqui, ó, com o nome, telefone e a data de nascimento. Esses dados dos clientes aqui são baseados na minha tabela aqui do banco de dados de exemplo que eu criei aqui, onde eu tenho todos esses registros. Para fazer essa lista eu vou usar uma blank, que é uma forma mais simples de manipular os dados. A primeira forma de acessar os dados no banco é utilizando o SC Lookup. Você pode observar neste exemplo aqui que a gente tem aqui inicialmente o SQL, né, que vai fazer um select na tabela de cliente. E aqui eu executo a macro, você já conhece essa sintaxe. O que incomoda um pouco no SC Select é quando a gente precisa lidar com os dados. Nesse caso aqui eu fiz um for para percorrer todo o array. E a gente precisa lidar com os dados dessa forma aqui, usando as chaves aqui, o nome do array que eu coloquei aqui em cima. E aqui eu tenho que lidar principalmente nessa coluna aqui, onde eu tenho que contar. Por exemplo, a coluna 2, na verdade, é o terceiro item aqui. O telefone, por exemplo, é o quarto item, então é a coluna 3. E da mesma forma aqui, a data de nascimento é a coluna 5. Então a gente vê na sexta posição. Se eu quiser, por exemplo, acrescentar o CEP aqui, eu teria que fazer aqui, por exemplo, vou acrescentar um BR aqui. Aí eu pego aqui novamente VS, no índice I. Aí aqui que é o problema maior, que eu tenho que contar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos executar aqui para ver. Perfeito, pegou o CEP aqui. Em tabelas pequenas como essa aqui do exemplo, até que não dá muito trabalho você localizar em qual índice que está não. Mas quando a tabela tem 50, 100 campos, aí você tem um trabalho muito grande, principalmente quando está misturado com outra lógica do sistema. A outra forma de acessar os dados do banco é usando o SC Select. Eu tenho essa blank aqui que faz a mesma coisa, o mesmo SQL. E aqui eu preciso tratar para saber se houve algum erro. E logo abaixo aqui eu faço um while para verificar se a propriedade ELF está setada aqui. E para manipular cada campo da tabela eu preciso aqui fazer acessar a propriedade field, indicando o número da posição, da mesma forma que no SC Select, SC Lookup, eu tenho que indicar um número aqui. Aqui no SC Select eu posso indicar também o nome do campo, mas ele gera um trabalho maior aqui também. Eu criei uma função para simplificar ainda mais o acesso aos dados, que eu chamei aqui de LW Lookup. Nessa função a gente consegue acessar aqui os dados da tabela no array aqui, me baseando dentro do nome do campo. Por exemplo, eu gero aqui, ó, a variável clientes, recebe o resultado aqui do LW Lookup passando o SQL. E em cada item aqui no for each eu vou tratar como o próprio nome do campo, ou seja, o clinome aqui é o próprio clinome aqui da tabela. Dessa forma fica muito mais simples. Se você tiver uma tabela muito grande, você não precisa preocupar em qual posição que o campo está, porque você pode acessar diretamente o nome da tabela. Essa função aqui foi baseada também na função SC Select, porque quando você ativa o modo debug também ela vai funcionar normalmente, beleza? Eu vou debugar esse array que vem da LW Lookup para vocês verem como essa função retorna os dados. Vocês vão observar aqui que a função LW Lookup que eu criei, ela vai retornar um array bidimensional aqui, onde eu tenho na primeira dimensão aqui, cada registro da tabela do banco,
E na segunda dimensão eu tenho o próprio nome do campo como índice do array. Então dessa forma fica muito mais simples você manipular os dados. Se você quiser simplificar ainda mais o processo, com essa estrutura, você pode fazer aqui, por exemplo, dentro do for each. Usando o extract aqui, eu posso, ao invés de lidar com um array aqui, eu posso lidar com a variável direto do nome da tabela, o nome do campo da tabela, né? Observe que eu obtive o mesmo resultado de uma forma mais simples e o código fica muito mais limpo e mais fácil de você entender o que você está manipulando. Se eu quiser acrescentar novamente aqui o nascimento, o CEP, por exemplo, que eu usei no exemplo anterior, como que vai ficar? Perfeito. Dessa forma, gente, você tem uma facilidade muito grande de manipular os dados do seu banco nas suas consultas do Script Case. Você consegue ter uma produtividade no seu desenvolvimento, porque você não precisa ficar raciocinando ou perdendo tempo pesquisando qual que é a posição de cada item, de cada índice do array para você acessar os dados da tabela. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo mais prático, é uma coisa que eu sempre quis fazer no Script Case, mas as funções SC Lookup e SC Select não me permitiam fazer isso. Que é, por exemplo, eu tenho que a lista de clientes. Se eu quiser retornar, por exemplo, eu quero a variável aqui direto, vamos supor um nome, vamos usar o nome aqui, ó. O nome do cliente, número do cliente do registro 3, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. SC, ele vai executar a função, eu já consigo definir o registro que eu quero e eu consigo definir também o nome do campo, o nome do campo que eu quero. Então aqui eu posso dar um print novamente aqui em nome. Pode observar que dessa forma eu consigo pegar aqui, ó, dentro do array que a função LW lookup retorna, eu já consigo pegar a linha e o campo, o próprio campo que eu quero trabalhar aqui. Já jogo dentro da variável. Se eu quiser um outro item aqui, é perfeitamente possível. Eu tenho usado essa função em todos os projetos que eu tenho desenvolvido depois que eu criei essas funções. E por isso eu estou compartilhando aqui com vocês. E espero que seja útil aí para vocês no desenvolvimento. Vou deixar o código para vocês aqui. E basta você criar uma biblioteca interna, né? Colocar as funções lá dentro. Você pode criar uma biblioteca pública que fica acessível para todos os sistemas. Então é isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui para mim se vocês acharam interessante essa função, se realmente vale a pena. Se vocês têm alguma outra solução que vocês trabalham aí, eu queria saber de vocês, a opinião é muito importante para mim. Não esqueça de dar um like no vídeo e se você não for inscrito ainda, não perde tempo e inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.